João, a inflação americana surpreendeu fortemente em janeiro. A inflação voltou? Olha, Paty, de fato a gente teve dados muito fortes, muito surpreendentes nesse janeiro. Foi um CPI, um PPI, depois se traduziu no PCE, que é o índice que o Fed mais olha. Tá? Janeiro é um mês complicado, é um mês que de fato você já tem uma certa sazonalidade mais alta. Na verdade, tem estudos que mostram que boa parte dos ajustes de preço acontecem mais no início do ano, e a pandemia bagunçou os fatores sazonais completamente das séries, né? Aquela história do abre e fecha, muitas tendência de ter fechamento justamente no inverno, etc. Aquilo complicou muito e, portanto, os dados americanos que são dessazonalizados, eles estão um pouco bagunçados. Então, eu acho que tem algum sinal de reaceleração genuína de inflação em janeiro, sim, e que pode se perpetuar em janeiro, um certo efeito eco, uma certa persistência, mas eu acho que também tem muita distorção. A gente vai ter que esperar alguns meses para ver os dados mais limpos nessa inflação. Minha aposta é de que a inflação vai voltar a moderar mais à frente. Perfeito, João. Vamos explorar mais esse tema. Obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection. Eu sou Patrícia Goulart, do time de Portfolio Solutions, e como de costume, após o Comitê Mensal de Estratégia conduzido pelo time de Portfolio Solutions, recebemos nosso estrategista-chefe, João Scandiuzzi, e o co-head de Portfolio Solutions Global, Marcelo Santucci, para uma atualização dos mercados globais. Muito bem-vindo, João, muito bem-vindo, Santucci. Bom, João, vamos voltar aqui falar um pouquinho desse cenário de inflação. Qual é a nossa leitura? Bom, Paty, primeira coisa, temos que levar em conta que a inflação ela vinha caindo muito rapidamente, né? No segundo semestre do ano passado, de fato, foi uma desinflação impressionante, né? E que levou até o Fed a se animar um pouco com isso, o mercado também, né, num certo sentido, induziu o pessoal a acreditar que aquilo era perene. Obviamente que teve essa surpresa forte, como eu comentei, é um mês meio complicado, é um mês de muitos reajustes e está com um fator sazonal muito mais sujo do que o habitual, né? E como o número é desazonalizado, isso pode ter influído também, né? A expectativa é de que o fevereiro seja um pouco mais moderado, mas talvez ainda um número alto, meio desconfortável, e a gente espera ver um pouco mais de moderação à frente, né? Agora, lembrando que assim, já houve uma desinflação grande e agora a gente está discutindo a chamada última milha, né? Igual aquela maratona que você já correu quase tudo, está faltando um pouquinho e começa a dar cãibra, né? Começa a dar aquele cansaço, desânimo, aquela coisa toda. Essa última milha da inflação, ela também tende a ser mais lenta na nossa visão, né? A desinflação do ano passado ela teve uma característica muito forte de desinflação de bens, né, sobretudo. Isso teve a ver com normalização de cadeias produtivas, que já está concluído, né? Uma outra coisa que ajudou muito foi um choque de oferta positivo, que foi um aumento de participação no mercado de trabalho. Muita gente voltou a procurar emprego nos Estados Unidos, a participação de mulheres em idade de 25 a 54 anos bateu um recorde, né? Talvez em função do trabalho remoto, com mais flexibilidade, muita gente entrou no mercado de trabalho. Muito imigrante, né, indo para os Estados Unidos e procurando trabalho. Isso também ajudou a moderar a inflação, aumentar produto, né, que foi uma surpresa grande, né? Assim, você está tendo desinflação sem queda de produtos, sem aumento de desemprego, essa coisa toda. Então, isso ajudou muito. Talvez daqui para frente ajude menos, né? Assim, se a taxa de participação de mulheres já está no recorde, será que dá para pular mais 2 pontos percentuais? Talvez dê, talvez não, né? Então, é possível que a gente veja uma desaceleração da contribuição de alguns desses fatores da desinflação. Agora, a gente ainda espera ver desinflação à frente vindo de outros fatores, né? Por exemplo, o aluguéis está ainda muito alto, já caiu um pouco, mas está muito alto, está um pouco teimoso, né? E até foi uma das surpresas altistas que a gente viu em janeiro. A gente espera que isso modere mais à frente, porque tem diversos indicadores de novos contratos de aluguel que já mostram, inclusive alguns desses indicadores, até deflação. Alguns mostram normalização, outros até deflação. Isso ainda não bateu completamente nos aluguéis do CPI, que tem uma metodologia que suaviza e que, obviamente, não pega só novos aluguéis, pega também os contratos vigentes que estão atrasados, essa coisa toda. Então, a gente espera que isso bata, ainda não bateu completamente. Isso deve ajudar a retomar alguma desinflação à frente, tá? E a outra coisa que deve continuar ajudando alguma desinflação à frente, ainda de forma lenta, é a parte de serviços, excluindo aluguéis, né? Isso é muito correlacionado ao mercado de trabalho.
né, que, aliás, também foi surpresa positiva recentemente. Os últimos 2 meses a gente viu de novo payroll, que é um emprego americano, registrando mais de 300 mil vagas de emprego gerado no mês, que é bastante forte e reacelerou recentemente. Mas a gente vê uma série de outros indicadores que apontam para um certo pouso do mercado de trabalho. Pedidos de demissão já estão bem menores, contratações temporárias, né, de serviço temporário também tem caído, né? São todos indicadores que, na nossa visão, apontam para um certo pouso suave desse mercado de trabalho. Então, a gente acredita que isso vai continuar ajudando a moderar pressões salariais, que vai se traduzir também em menor pressão desse outro componente, né, de serviços, excluindo aluguéis, que é a parte enorme da inflação. Então, por tudo isso, a gente espera que, assim, passado esse período meio sujo, né, de sazonalidade e reajustes de início de ano, que a inflação retome uma desinflação gradual, mas não vai ser aquela queda abrupta como a gente viu no final do ano passado, não. Perfeito. Então, os componentes que eram mais fáceis já convergiram, a gente tem agora, né, aquele mais resiliente que vai e deve continuar convergindo. Exatamente. Frente a esse cenário, o que a gente vê de postura do Fed? Olha, essa postura do Fed, ela tem flutuado bastante, tá? Eles estão, na verdade, data dependent, quer dizer, dependente dos dados completamente, tá? E, assim, em dezembro, se você for ver a postura do Fed, era uma postura bastante dovish, quer dizer, baixista para juros, né? Ali a gente teve um membro muito influente, que é o Christopher Waller, falando que, por exemplo, em 3 a 6 meses a gente podia ver queda de juros. Então, aquilo deu uma animada no mercado. Depois, o Powell, na conferência de imprensa de dezembro, ele chamou muito a atenção que a inflação de 6 meses anualizada já estava abaixo de 2. E ele foi perguntado, você está incomodado com o mercado? O mercado já está atribuindo uma chance grande de cortar em março, você se incomoda com isso? E ele falou não, né? Não tem um incômodo com isso, o mercado vai, volta, no final tudo se ajeita, né? Foi meio a resposta dela. Então, ele, assim, no certo sentido, o cenário e o próprio Fed induziu o mercado a precificar altas mais cedo e mais rápido, né? Aí o que aconteceu? Chegou o FONC de janeiro, final de janeiro, antes desse CPI, do PPI, dos dados de inflação mais altos, a mensagem já mudou dramaticamente, né? Foi uma mensagem no seguinte sentido: olha, até março a gente não acha que vai ter confiança de que a desinflação é perene o suficiente para começar a cortar juros, né? E aí veio a ata e falou: a grande maioria dos membros do Fed vê um risco de cortar muito cedo, né? Então, assim, foi uma mensagem de cuidado, né? Vamos devagar com a andor, que o santo é de barro. Temos que acumular mais evidência dessa desinflação. E aí, claro, vieram os dados de inflação muito mais alto, colocou a barra, né, para essa consolidação da desinflação mais alta, né, um pouquinho mais longe, né? Então, isso de fato mudou o cenário para a Fed. A gente mesmo tinha um corte já em maio, a gente postergou isso para junho, né? Embora haja muita incerteza sobre o início do corte, mas assim, cortes mais prematuros ficam mais difíceis com essa mensagem de paciência e com uma economia que, na nossa visão, está muito bem ainda. Assim, não tem uma razão muito óbvia para sair cortando o juro muito rápido, né? Ele pode se dar o luxo da paciência. Então, a gente jogou para junho esse início do ciclo. A gente está vendo um ciclo basicamente em 2 etapas, tá? Sempre ao ritmo de 25 bases, tá? Mas no início, reuniões seguidas, cortes seguidos de 25 bases. Tá? Depois, já no finalzinho desse ano, um espaçamento, ele começa a pular, porque assim, a primeira fase a gente entende que é uma fase de reduzir um excesso de aperto, dada a queda de inflação que já aconteceu, para não ficar passivamente muito apertado. Tá? Mas mesmo depois dessa primeira fase, mantendo um certo grau de aperto, né? Por quê? Porque a inflação, no nosso cenário, só vai convergir definitivamente à meta em 2026. Então, é um processo lento, com uma economia ainda forte, né? Em que ele faria, numa segunda etapa, depois desses 3 cortes iniciais, ele faria cortes trimestrais de juros até chegar finalmente aos 3,25 de taxa terminal, que foi algo que a gente não mudou. Perfeito. Bom, o cenário que a gente teve inflação, né, os dados mais o discurso do Fed. Santucci, fala um pouquinho o que a gente viu de efeito nos juros, dado essa mudança. Perfeito, Paty. A gente viu um mercado que ficou tentando traduzir pelos números e pela essa comunicação do Fed, o que colocar na curva futura de juros, que tipo de trajetória de cortes estaria embutido esse conjunto de informações. O que a gente viu, como o João antecipou, uma movimentação em termos da velocidade, início de ciclo, e isso fez com que as taxas elas oscilassem bastante.
Então, um exemplo, as taxas de juros ali no final de outubro do ano passado estavam na região de 5%. E aí, no final do ano, o João falou com dados melhores, até os próprios membros do Fed, boa parte deles também se animaram ou deixaram o mercado colocar cortes mais agressivos. As taxas futuras, por exemplo, dos títulos de 10 anos e mesmo os títulos de 30 anos, ficaram abaixo dos 4%. Então, houve um movimento grande de fechada, de queda do juro futuro nos títulos do Tesouro Americano. O que a gente viu neste ano de 2024 foi um pouco, com esses números um pouco mais aquecidos, surpreendendo para cima de inflação, a gente viu uma correção nessas expectativas de corte, o início do corte. Isso significou as taxas saindo desse nível de para baixo de 4%, atingindo algo como 4,30%. Então, houve uma correção em toda a estrutura a termo da taxa de juros no mercado americano e acaba impactando também outros ativos. O dólar americano ficou um pouco mais forte e teve alguns outros impactos também até na própria renda variável. Então, essa foi a reação do mercado de renda fixa. Tá? Olhando um pouquinho, né, esse cenário, esse panorama que você trouxe, volta a ser uma parte importante do que a gente está olhando no mercado de renda fixa? Sim, a volatilidade do mercado de renda fixa, ela se mantém alta em relação a padrões históricos. E a razão é o que a gente acabou de falar. Primeiro, o ano passado, ela estava alta pela incógnita de qual seria a taxa terminal do Fed. E a partir do momento que a gente encontrou tem sido, né, esse 5,25 com 5,5, e aí a incógnita vira por quanto tempo vai ficar parado e quanto se iniciará o ciclo de corte e qual a taxa terminal para baixo, nesse caso. Então, a volatilidade permanece alta em relação ao dado histórico e nós, como gestores do time de Portfolio Solutions, o nosso papel nesse ambiente com mais volatilidade, a gente precisa olhar o lado talvez positivo disso, que é ter uma ação de corrigir eventualmente extremos. Como a volatilidade, os preços oscilando mais, como fosse o movimento de pêndulo, às vezes eles passam de um cenário de equilíbrio testando extremos. O nosso papel, né, do time como um todo é desenhar um cenário base, né, e o termo usado, né, puxar o juro, a inflação vai do 7 para o 4, a gente falava isso lá atrás, é um trabalho e a última milha, né, do 4, do 3 até o centro da meta, 2%, na meta, é o trabalho um pouco mais difícil, a última milha. E a gente, então, havia desenhado um cenário base. Quando a gente chegou ali, em outubro do ano passado, viu as taxas em torno de 5%, a gente atribuiu o seguinte, olha, elas estão, naquele momento, muito mais restritivas e colocando um ciclo que talvez pode ser maior o ciclo de corte. E a gente aumentou a duração média dos nossos portfólios na parte de renda fixa. Ou seja, compramos o conjunto de ativos de renda fixa, a gente estendeu o vencimento médio, né? Ficou mais longo, né? E quando chegou lá no final do ano, em dezembro, com as taxas embutindo mais cortes e atingindo níveis abaixo de 4%, a gente olhou e falou, olha, parece que o mercado foi muito otimista, muito rápido em relação ao nosso próprio cenário base. Então, saiu de um extremo mais conservador para outro muito mais otimista. Naquele momento, no final do ano passado, a gente voltou a reduzir o vencimento médio dos portfólios. Então, a gente vendeu ativos mais longos, encurtamos, aguardando uma correção para mais equilíbrio. O que acabou acontecendo ao longo de janeiro e fevereiro, com essas taxas atingindo, a gente tinha colocado entre 4,20 e 4,30, seria uma referência, no caso do 10 anos, para nós voltarmos a alongar os portfólios. E acabou acontecendo, atingimos 4,30 e nós, ao longo de fevereiro, voltamos a alongar a duração média dos portfólios. Então, a volatilidade traz um pouco essa possibilidade da gestão ativa se apropriar disso. E quando a gente faz isso, a gente acaba tirando a volatilidade dos portfólios. A despeito da volatilidade maior dos mercados, essa ação, né, discricionária ativa nos portfólios, ela acaba suavizando a volatilidade dos portfólios. E gerando, obviamente, valor, uma vez que você acerte o movimento, que tem sido o caso. Isso, a volatilidade em termos de vencimento, de duration, né, de duração média. Uma outra maneira de operar, né, de usar essa volatilidade é ver como que a gente está utilizando, expressando a nossa visão de renda fixa em termos de spread de crédito. A gente tem uma posição mais baseada em títulos soberanos de inflação e papéis privados, né, corporativos classificados como grau de investimento.
Ao longo do final do ano passado para este ano, ao longo de 2020, agora em 2024, a gente está atribuindo uma probabilidade bem menor de um cenário de recessão americana. Então, a gente está se apropriando um pouco, trocando um pouco de títulos de soberanos para adquirir títulos classificados do mercado americano de high yield. Né? Porque eles ainda estão com um retorno embutido ali através de índices ou de mutual funds na ordem de 8%. E com um cenário menor de probabilidade de desaceleração, você tem esse carrego interessante na renda fixa. Claro, o portfólio como um todo, a gente ainda prefere ter ele classificado como grau de investimento, mas ter uma parcela que contribui com um carrego maior. Então, a gente já passou a expressar isso também com uma parcela de chamado high yield, né? Com yields, retornos maiores nesse grupo de empresas corporativas americanas. Não, e esses movimentos são importantes, né? Não é só a oportunidade da renda fixa, mas você também conseguir capturar esses pequenos movimentos que você tem no mercado, essas pequenas oportunidades. Acho que nesse momento para o cliente, principalmente em momentos como esse, onde você tem essas oportunidades, faz diferença você ter ali a gestão ativa, posicionando seu portfólio para aquele cenário, naquele momento, de forma rápida, e protegendo e capturando os ganhos que você tem. Porque não é só capturar ganhos, mas é também proteger o seu portfólio nos momentos, né? Exatamente. Então, acho que isso é muito importante. João, olhando um pouquinho, né, vamos falar que você trouxe um pouco de crescimento. Como está o crescimento nas regiões? O que a gente tem de expectativa? O que a gente pode trazer nesse cenário? Olha, Paty, em termos de crescimento, tem algumas coisas interessantes para pontuar. Primeiro, setorialmente, né, do ponto de vista global, a gente já estava vendo uma certa resiliência de serviço, o serviço está expandindo globalmente, etc., mas a gente estava, até pouco tempo atrás, com um cenário de uma certa contração da manufatura em termos globais. Né? O que está acontecendo agora é uma inflexão positiva nos indicadores de confiança da manufatura. Então, isso são umas coisas positivas que apontam para uma certa reaceleração de crescimento globalmente. Tá? Com o serviço ainda resiliente e a aceleração de manufatura. Do ponto de vista regional, a gente tem algumas diferenças bem importantes. Tá? Os Estados Unidos continua a ser um certo caso excepcional, principalmente entre as economias desenvolvidas. Né? Ele está mostrando um crescimento muito resiliente, apesar de uma surpresa negativa com o consumo em janeiro, que a gente acha que é outro ruído aí de fator sazonal, junto com o clima, etc. Mas, de maneira geral, a gente continua a ver a economia americana muito bem. Tá? Estamos trabalhando aí com um crescimento de 2% no PIB americano no primeiro trimestre, o que é bastante bom, né? Vindo aí de 3,2% do quarto tri, mas um dado ainda muito bom. Para o ano como um todo, estamos trabalhando com 2,4% para a economia americana. Então, um crescimento bastante bom, acima do potencial. Tá? Para a Europa, o cenário é diferente. A gente tem visto aí, de maneira geral, o PIB deles tem ficado por volta de 0 nos trimestres recentes. Eles, por assim, mínimo possível, eles evitaram uma recessão técnica, 2 trimestres seguidos, né, de contração. Então, porque ficaram em 0 no quarto tri do ano passado, então escaparam dessa pecha da recessão técnica. Mas, enfim, ali a gente espera ver uma leve recuperação, porque esses indicadores de confiança já estão apontando para isso, tudo mais. Agora, é bastante gradual e bastante desigual. Né? A gente está vendo países como, por exemplo, a Alemanha com dificuldades um pouquinho maiores. Essa, sim, entrou numa recessão técnica, está tendo dificuldades para competir com a indústria chinesa, por exemplo, de veículos elétricos. Tem questões estruturais que vêm pesando ali. Mas, para a região como um todo, a gente vê uma leve recuperação. O ano passado fechou com um crescimento de 0,5%. A gente vê para esse ano um crescimento de 0,7%. Então, ainda bastante anêmico, bastante aquém do que está nos Estados Unidos. Tá? A China, obviamente que os padrões de crescimento são outros. Né? Mas ali, um marco importante vai ser nesse início de março, né, no dia 5 de março, o governo deve oficialmente publicar, né, tornar pública a meta de crescimento do ano. Né? O ano passado foi ao redor de 5%, a gente espera que eles repitam essa meta, né, e tal. A nossa expectativa é de que o crescimento chinês feche o ano em torno de 4,8%, contra os 5,2% do ano passado. Tá? Só que, lembrando, para atingir esses 4,8%, eles vão ter que fazer bastante estímulo. Tá? Não tem mais o vento a favor da reabertura.
Tá? E eles estão vendo, assim, esse início de ano começou fraco e principalmente o mercado imobiliário, que é um pouco o ponto central, né, das dores do crescimento chinês nesse momento, começou muito fraco, mais fraco do que no final do ano passado. Então, assim, temos um problema ainda aí. Então, eles já cortaram o compulsório, já cortaram o juro de 5 anos, né, de referência. A gente acredita que eles vão ter que fazer muito mais medidas de estímulo. Não deve ter nada a cavalar, porque não é da filosofia do governo chinês, nesse momento, realavancar a economia, né? Mas eles vão ter que fazer muitas medidas pontuais para, de fato, sustentar e atingir esses 4,8 que a gente colocou como projeção para o ano. Perfeito. Então, crescimento no agregado até que melhor, mas quando a gente olha muita diferença entre as diversas regiões. Se a gente pensar aqui, Santucci, crescimento nos Estados Unidos, oportunidade de renda variável, a gente tem alguma correlação? A gente tem um cenário mais favorável ou não? Sim, a resposta é sim. Acho que um crescimento resiliente a despeito de taxa de juros em níveis contracionistas, que é o caso dos Estados Unidos, é uma informação favorável para a renda variável. E não só para a renda variável, mas especificamente com a renda variável americana. Como foi discutido, os Estados Unidos têm a característica, neste momento, de estar com taxas de juros mais elevadas que as outras regiões que competem, com um crescimento mais resiliente, e ainda está sendo a região que está trazendo esses temas de inovação muito concentrados ali. Então, acaba sendo um atrator atrai o dinheiro globalmente, o dinheiro fica lá. Mesmo com o cenário de corte de juros esperado, e que vai ter um bom alinhamento da maioria dos países cortando juros, numa situação, né, tradicional, isso significaria talvez as pessoas usarem o dólar como um funding currency, ou seja, vender o dólar, e para outras regiões com mais crescimento, taxa de juros mais alta. Neste caso, as taxas de juros estão mais altas nos Estados Unidos e crescendo mais. Então, acaba atraindo esse dinheiro. E qual a oportunidade na renda variável que a gente vê? Especificamente alguns setores. Por quê? Quando a gente olha os índices, né, pega o S&P 500, o S&P 500, quando a gente compara a relação preço-lucro do S&P versus esse número em termos históricos, ele está quase um desvio padrão acima da sua média, né, mediana. Sugeriria que ele está caro. E, de fato, olhando por esses termos, parece ele caro. Então, a nossa gestão aqui discricionária dos times, dos portfólios, a gente está uma alocação abaixo do alvo, tá? Refletindo um pouco essa percepção de preço, talvez um pouco esticado. Entretanto, o dinheiro que está investido ali, a gente está buscando setores que a gente entende que vão performar melhor que o próprio índice. Uhum. Que são, no caso, inteligência artificial, saúde e financials, né? Setor financeiro. A gente vê ainda esse tema de inteligência artificial tendo pernas, ou seja, sendo um tema vencedor e transformador. O setor de saúde pode se beneficiar dessa questão de inteligência artificial e ele é um setor tradicionalmente mais de valor, mas ele pode se apropriar disso. E o setor financeiro, talvez uma normalização de política monetária, com a curva positivamente inclinada, ele também pode se beneficiar. Quando a gente olha, né, o retorno do S&P recentemente, ele foi puxado porque ele é chamado hoje as 7 magníficas ações, e elas representam perto, em termos de índice, perto de 30% do índice S&P. E como elas têm uma relação preço-lucro mais elevado do que o resto, né, na casa de 30 vezes, elas acabam puxando esse preço-lucro do S&P. Então, talvez a gente tenha que se acostumar um pouco com tratar o S&P com uma relação preço-lucro um pouco acima do histórico. E o que a gente procura fazer é exatamente ver os melhores setores que a gente entende que vão estar sendo os temas daqui para frente. Então, a gente tem essa exposição, mas a gente está, né, em relação à renda fixa, a gente está, neste momento, alocado acima do neutro na renda fixa e abaixo do neutro da renda variável, mas não significa sem exposição. Pelo contrário,
tem uma exposição relevante, é só um degrau a menos do que a gente deveria estar no neutro. Então, com espaço para aumentar. A gente entende que a partir do momento que o Banco Central começa a cortar juros e a curva vá se normalizando, ou seja, tendo um desenho mais positivamente inclinado, também possa ser um momento de trocar um pouco de renda fixa por renda variável. Ainda é cedo. Talvez seja uma conversa lá para os episódios mais do segundo semestre. Mas de fato, a performance do mercado acionário americano tem surpreendido muita gente e a gente tem visto algumas casas até revendo, né, o preço-alvo de final de ano, mas a gente não quer se atentar muito a isso, quer se atentar assim, que os temas têm sido esses e com uma característica. Diferentemente, inteligência artificial pode ser classificado como crescimento, como growth, e em outros momentos você precisa... É um setor, é uma questão, um tema que é muito intensivo de investimento. Então, ou a empresa vai ao mercado e capta dinheiro, né, ou ela tem que ter recursos próprios. E a maioria dessas 7 empresas ganhadoras recentemente, elas têm muito caixa. E elas têm capacidade de investimento. Por isso que elas se sobressaíram, inclusive, de maneira muito preponderante versus outras empresas, porque um cenário de taxa de juros muito altas, ele poderia sugerir uma queda das empresas de crescimento, de growth. E, no caso, elas têm sido exceção por elas terem muito... São geradoras livres de caixa e elas têm muito caixa e está rodando a 5,25, né, esse caixa. Ou sendo investido para comprar outras empresas ou investir nas suas próprias... linhas de negócio. Então, assim que a gente enxerga um ambiente melhor para ativos de risco, acho que melhor para o mercado como um todo, e os Estados Unidos, acho que ele está numa posição mais favorável que as outras regiões. Inclusive, isso talvez também esteja se traduzindo numa moeda americana, um dólar mais forte, mais forte do que as pessoas imaginavam no ambiente de início de corte de juros. Então, esse é um pouco o vento para os mercados emergentes, um pouquinho mais, um vento aí de frente, não contribuir. Mas, e a China também é um exportador de deflação, né? Exatamente. Né, João? Então, para o mundo, para os ativos de risco de forma geral, a gente está vendo um ambiente mais construtivo, vamos dizer assim. Perfeito, gente. Eu queria agradecer muito por esse episódio. Eu acho que vocês trouxeram pontos riquíssimos, não só de cenário, mas também de alocação. Acho um ponto que tem muito valor, né? A gente vê que mesmo mercados que a gente está underalocado, a gente tem oportunidades e a gestão, o trabalho da gestão, buscar essas oportunidades e trazer. A gente segue com o mercado, né, com muitas oportunidades de diversificação offshore. Eu queria agradecer a vocês. Obrigada a todos por participarem conosco. Essa foi mais uma edição do Offshore Connection. Vejo vocês no próximo programa. E assim encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima!